Opa, tudo bom? Uma pergunta de geometria. O que é uma circunferência? Telecurso 2000. Uma circunferência é uma figura plana construída pelo conjunto de pontos que estão a uma mesma distância do centro. Perceba que, para explicar o que é a forma, eu preciso descrevê-la. A própria forma se define. E você? Como você se define? Acha que seria possível se definir como se você fosse uma forma? É difícil, né? Nós somos complexos demais para isso. E aquilo que eventualmente conceituamos como sendo nossa identidade é que pode, de certa maneira, criar um conjunto de ideias sobre nós mesmos. Mas peraí, o que isso tem a ver com o conteúdo desse vídeo? Calma que essa introdução vai fazer mais sentido à medida que eu for analisando mais a fundo O Brutalista, filme do diretor Brady Corbet e estrelado por Adrien Brody. Bem, eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Bora falar sobre ele? O Brutalista chegou como um dos fortes concorrentes ao Oscar 2025. E não é por menos, né? É uma produção que, apesar de um orçamento relativamente modesto, tem um aspecto épico ao retratar com amplitude a jornada extraordinária do arquiteto húngaro Laszlo Toth nos Estados Unidos após fugir do seu país por conta da Segunda Guerra Mundial. Em um novo país, ele precisa começar tudo do zero e, para isso, vai contar com a ajuda de seu primo Attila e, mais tarde, do empreendedor milionário Harrison Van Buren, que o contrata para a realização de um grandioso projeto. O Laszlo ainda sofre com a ausência de Erzsébet, a sua esposa, de quem se separou quando fugiu, e tenta trazê-la para os Estados Unidos, juntamente com a sua sobrinha Sofia. O Brady Corbet conduz uma introdução claustrofóbica que não só traz informações importantes sobre sua chegada, mas também, por esse aspecto estético, contrasta diretamente com a natureza ampla e magnânima das obras que o arquiteto concebe, vivido brilhantemente, pelo Adrien Brody. E o plano que revela ali a Estátua da Liberdade na horizontal ou até mesmo de ponta cabeça é uma referência direta à trajetória que o Laszlo estaria prestes a viver naquele novo país. Bom, tamanho esmero aí já nos seus primeiros minutos de projeção já indicam que O Brutalista é uma produção que presta muita atenção nos detalhes, tal qual um arquiteto na concepção de um projeto. O cineasta escolhe dividir o seu projeto em duas partes. E aí essa divisão, ela não é apenas narrativa, mas literal. Há um intervalo de 15 minutos que faz parte do filme. Bom, quando eu fiquei sabendo desse intervalo, eu fiquei me questionando se não seria uma estratégia de distribuição do filme por conta da sua duração mais longa, uns 3 horas e meia, mais ou menos. Mas aí depois de assisti-lo eu pude constatar que é uma decisão artística. No começo do século XX, os cinemas eles possuíam esses intervalos. Uma prática proveniente das óperas e algumas peças teatrais. Com o tempo, por questões mercadológicas, isso deixou de existir. Aí o Corbet aqui traz esse intervalo como um tributo ou uma reverência aos filmes da época, assemelhando-se aí a tais épicos também nesse sentido. E claro, esse descanso que acontece aí com exatamente 1h40 acaba por deixar a narrativa densa de O Brutalista mais palatável, além de nos preparar para a sua segunda metade, que é bem mais tensa. O roteiro escrito por Mona Fastbold e também pelo Brady Corbet é repleto de camadas e sutilezas, abordando a jornada de Laszlo não apenas como uma história de superação, mas colocando-a sob um ponto de vista social e cultural, uma visão mais holística dos Estados Unidos dos anos ali 50, 60. Mais do que acompanhar o personagem em sua tentativa de ser bem-sucedido diante daquele novo cenário, é importante que isso seja contextualizado dentro da sociedade da época. E por essa razão o Brutalista acaba ganhando contornos muito maiores. Laszlo representa, em certos aspectos, a forma como os Estados Unidos cresceram no pós-guerra às custas da exploração de mão de obra de imigrantes fugitivos da Europa.
Junto a isso, soma-se o preconceito não só por conta da diferença de classe, mas pela xenofobia ao tratar os imigrantes como selvagens e pervertidos. Essa dinâmica é construída em O Brutalista de várias formas, mas principalmente em duas: nas relações entre Laszlo e o primo Attila e a sua esposa, e entre o Laszlo e a família Van Buren. O Attila, mesmo estando há pouco tempo nos Estados Unidos, já foi seduzido pelo American Way of Life e serve como um ótimo exemplo de como a identidade daqueles cidadãos não diz respeito exatamente ao lugar onde cada um nasceu, mas à maneira como cada um mantém, né, as características que representam as suas origens. Laszlo faz questão de mantê-las não apenas por orgulho, mas por necessidade. Deixar de lado todo o seu talento, mudar sua religião e até mesmo a pronúncia de suas palavras seria jogar fora tudo aquilo que o define, o seu propósito de vida, a sua forma. A família Van Buren não apenas o tolera, ela o agride. Corbett e o roteiro de O Brutalista são hábeis em apresentar uma benevolência e uma admiração por parte, né, do Harrison, que é interpretado pelo Guy Pearce, que a priori pode parecer genuína, mas que na verdade trata-se de uma exploração intelectual do Laszlo, que para Harrison é só mais um de seus livros únicos de edição rara que ele tem orgulho de manter na estante. Não é à toa que o milionário faz questão de exibi-lo ali para os seus pares, num jantar em sua mansão, onde o cineasta insere vários closes dos ricos e de seus artigos de luxo, deixando esse conceito bastante claro. Tudo ali, aliás, na vida daquelas pessoas, tem esse propósito de ostentar. Bom, aí eu aproveito até para destacar um recurso que exemplifica a grande capacidade do diretor de explorar planos e enquadramentos para poder transmitir sua mensagem nesse filme. Que há uma cena, né, nesse jantar em que a gente vê o Laszlo ali no centro da mesa, né, e da tela, conversando com outros convidados, sendo também o centro das atenções. Entretanto, depois de algum tempo, o diretor ele usa um plano mais aberto para mostrar a mesa toda, e aí a gente vê o Harrison sentado na ponta da mesa, de fato, no centro. Ou seja, o arquiteto ele pode até chamar a atenção ali por um momento, mas a gente não pode esquecer que é o Van Buren quem está no comando. Então, de modo geral, o Corbett demonstra um domínio completo de posicionamento de câmera, enquadramento, sem falar em belíssimos planos que retratam as diversas estruturas e paisagens presentes no filme. E aí cabe ressaltar também o bom trabalho do diretor de fotografia Lou Crowley no projeto. Bem, a gente está falando de uma obra onde, né, um dos seus principais temas aí é a arquitetura. Então, para que ela fosse bem sucedida, e ela é bem sucedida, ela não poderia deixar de se destacar quanto a isso. Ainda sobre aspectos técnicos, né, a trilha sonora é marcante, é grandiosa. Há uma melancólica sinfonia quando ela explora seu aspecto mais épico, utilizando sons metálicos, ali uma cadência tal que nos remete a construções ou locomotivas. E um belíssimo tema complementa essa trilha quando o longa é mais intimista, tocado ali basicamente no piano. Bom, chegamos aos personagens e as atuações. Harrison Van Buren é interpretado com a frieza correta pelo Guy Pearce, que só se ausenta nos seus acessos de fúria, igualmente convincentes, né? Até mesmo na cena ali de maior repulsa do longa, o ator ele demonstra muito bem essa indiferença através da fala, já que nós não podemos ver ali as suas expressões naquele momento. O Joe Alwyn demonstra total antipatia como Harry, o filho de Harrison, e Alessandro Nivola tem uma boa participação como o Attila. A Felicity Jones está incrível como a Elizabeth, a esposa do Laszlo. Essa personagem ela é fundamental na narrativa e o seu jeito polido e muito inteligente de se expressar é conduzido ali pela atriz com uma potência, sabe? A acusação que ela faz num determinado momento é uma das melhores cenas de O Brutalista. E a direção foi feliz em utilizar o mínimo de cortes naquele momento para deixar que ela brilhasse nessa cena. Realmente um carisma muito grande por parte da Felicity Jones neste longa. E por último, ele, o aço do filme,
e uma das grandes atuações de 2024, Adrien Brody. Eu me emocionei muito com a performance dele aqui, né? De uma sensibilidade, de uma sutileza num nível assim difícil de atingir. A maneira como ele demonstra felicidade quando vê as fotos das suas obras ou quando tem esperança sobre a situação da sua esposa. São esses momentos em que ele deixa de lado a tristeza profunda, que está sempre acompanhando, o olhar compenetrado quando ele está concebendo seus projetos, ou ainda aquela face inexpressiva sob o efeito de drogas. E como Laszlo vai se transformando à medida que a sua árdua jornada vai progredindo, o Brody também vai modulando ali seus gestos, suas expressões para dar mais profundidade a esse personagem riquíssimo. Resumindo assim, o que o ator faz em O Brutalista é um trabalho para a gente reverenciar, para a gente se deleitar e que o consagra de vez como um dos grandes atores do cinema de Hollywood. E que bom que ele foi capaz de entregar essa atuação que está à altura daquilo que o personagem Laszlo Toth representa para o longa. A sua figura ela não é apenas o protagonista da trama, ela é a estrela em torno da qual orbitam os temas que o Brutalista procura debater. As obras de Laszlo, ali, com poucos detalhes e linhas concisas, elas denotam uma certa crueza, uma brutalidade, por que não, que se vê na personalidade do próprio arquiteto. Porém, assim como ele, quando vistas por dentro, elas têm a força de mostrar que há muita humanidade e uma beleza no simples, na própria forma em si, no próprio ser em si. Suas obras também têm o intuito de ser resistência, como Laszlo mesmo as descreve num determinado momento. Resistentes como o mármore e como aquele homem que o extrai das montanhas, símbolo de uma luta contra um fascismo que se revela não apenas nos uniformes de soldados italianos ou alemães, mas também nos ternos e carros caros de ricos estadunidenses que, sob o pretexto de estarem ajudando a construir estradas e centros comunitários, abusam e violentam aqueles que de fato as produzem. É interessante como o roteiro de O Brutalista usa o sexo como um subtexto em sua narrativa, fazendo ali um paralelo às relações de poder. Não obstante, Courbet filma a prática de formas bem distintas a depender como essas relações elas estão definidas. E o roteiro, a meu ver, acerta ao chocar o espectador para trazer esse subtexto completamente à tona, né? Demonstrando uma coerência com a coragem da qual o projeto dispõe desde o início da sua projeção. A mesma coragem que o Laszlo demonstra ao abrir mão de tanto em nome de sua arte. A arte que o representa, que conta sua história, que define sua identidade. Identidade que a guerra quase destruiu. O Brutalista é sobre um ser humano e sua forma, ou melhor, formas que não se definem por si só, mas sim através daquilo que fazem, geram, produzem. O Brutalista também é um desses produtos, uma obra de arte refinada que olha para a própria forma com muita verdade. Se você gostou do vídeo, peço aí que deixe seu like, vai dar aquela forcinha aí pra gente, e se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo quando tiver mais vídeos, tá certo? Um grande abraço.